sou a Lê, seja muito bem-vindo ao meu canal. Essa aqui é a parte 3 da receita do sapinho amigurumi. E caso você tenha perdido, eu vou deixar o link da parte 1 e 2 aqui na descrição. E agora, bora crochetar? Na primeira carreira eu fiz 37 pontinhos correntes. Agora aqui na segunda carreira, a partir aqui do segundo pontinho, eu vou fazer 36 pontinhos baixos, ou seja, um pontinho baixo em cima de cada pontinho corrente. Fiz aqui, ó, os 36 pontinhos baixos. Agora eu vou fechar esse crochê em um círculo. Vou vir aqui, ó, nesse primeiro pontinho baixo feito, ó. E eu vou começar a segunda carreira. Perdão, a terceira carreira a partir dele. Tá? Então, ó, fechei num círculo. Toma cuidado para não torcer o crochê. E agora eu fiz um pontinho baixo. Vou fazer mais 2, ficando com 3 pontinhos baixos. Fiz 3 pontos baixos, vou fazer um aumento. Fiz um aumento, vou fazer mais um pontinho baixo. E agora eu vou fazer 12 pontinhos correntes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Esse daqui vai ser o buraquinho da manga. Então, eu fiz 12 pontinhos correntes e vou pular 10 pontinhos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vou vir aqui, ó, no 11º. Fazer um pontinho baixo. Então, aqui, ó, aqui tem 10 pontinhos baixos. E aqui 12 pontinhos correntes. Fiz um ponto baixo aqui, vou fazer um aumento. Fiz um aumento, vou fazer 2 pontos baixos. Fiz 2 pontinhos baixos, vou fazer outro aumento. E agora, vou fazer mais um ponto baixo. E agora eu vou fazer 12 pontinhos correntes novamente. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Fiz 12 pontinhos correntes, vou pular 10 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vou vir aqui no 11º. Fiz um ponto baixo. Vou fazer um aumento. E agora eu vou fazer mais 3 pontos baixos para terminar essa carreira. Ela ficou dessa forma aqui, ó, com esses buraquinhos que depois eu vou puxar para fazer as manguinhas. Agora eu vou para a quarta carreira. Vou começar fazendo 2 pontinhos baixos
1, 2. Agora, um aumento. Fiz um aumento e agora eu vou fazer 3 pontinhos baixos. 1, 2 e 3. Agora, nessas partes da correntinha, eu vou fazer 12 pontos baixos, ou seja, um ponto baixo em cada correntinha. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Fiz 12 pontinhos baixos e sobrou essas outras alcinhas, e elas têm que sobrar aqui mesmo, para mim poder depois subir a manguinha. Então, fiz aqui 12 pontinhos baixos. Agora eu vou fazer 2 pontos baixos, 1, 2, vou fazer um aumento, então fiz 2 pontos baixos, um aumento, agora mais 2 pontos baixos, 2, mais um aumento, e aí, um ponto baixo para terminar essa parte aqui. E agora eu vou começar a fazer, perdão, 2 pontos baixos. São 2 pontos baixos. Tá? Então, são 2 pontos baixos, um aumento, 2 pontos baixos, outro aumento, mais 2 pontinhos baixos. E agora eu vou fazer 12 pontos baixos aqui nessa alcinha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Então, terminei aqui a outra manguinha, né? Fiz os 12 pontos baixos. Agora eu vou fazer 3 pontinhos baixos. 1, 2, 3. Vou fazer um aumento.
e vou finalizar a carreira fazendo 2 pontos baixos. Tá, por enquanto tá dessa forma aqui. Agora é só fazer a próxima carreira normalmente. Agora, nessa próxima carreira, eu vou fazer uma troca de cor. E eu vou, na verdade, finalizar esse último ponto. Então, ó, eu comecei com o rosa e vou finalizar ele com a cor branca. Então, eu vou finalizar ele com a cor branca. Vou vir aqui no próximo pontinho e ao invés de pegar as 2 alcinhas, vou pegar somente a alcinha de trás. E aí eu vou fazer um ponto baixíssimo. E por toda essa carreira, eu vou fazer um ponto baixíssimo em cada ponto. E pegando apenas, ó, a alcinha de trás, para ficar aparecendo essa alcinha da frente. Esse é um tipo de troca de cor que eu acho que fica mais bem finalizado, fica mais... Eu acho uma troca de cor mais bonita. Mas é só pra dar um charminho mesmo aqui na roupinha, tá? Então, se você não quiser, não precisa fazer dessa forma. Pode simplesmente seguir fazendo os pontinhos baixos na cor branca. Eu vou fazer assim, porque eu acho que vai dar um charme na peça. E eu vou por toda a carreira, ó, fazendo pontinhos baixíssimos por toda a carreira, pegando apenas a alcinha de trás. Cheguei aqui no fim da carreira, ó, com os meus pontos baixíssimos. E agora, a próxima carreira, eu vou fazer pontos baixos, mas pegando apenas a alcinha de fora, ó. Então, tá vendo o Vzinho? Vou pegar apenas a alcinha de fora e fazer um ponto baixo. Apenas a alcinha de fora, ponto baixo. E eu vou seguir essa carreira dessa forma. Tá? Então, eu vou fazer 8 pontos baixos e um aumento 6 vezes, pegando apenas essa alcinha de trás do ponto. Eu vou seguir dessa forma aqui nessa carreira. Fazendo os pontinhos. Pontinhos baixos, ó, pegando apenas a alcinha de trás. Então, repetindo, são 8 pontos baixos e um aumento por 6 vezes, pegando apenas a alcinha de trás. Agora eu vou fazer a próxima carreira, eu vou fazer trocas de cor. Então, eu vou vir aqui, ó, vou fazer o ponto pegando as 2 alcinhas, né, pegando o Vzinho todo diferente da carreira anterior. E eu vou trocar, vou fazer trocas de cor usando essa linha rosa. E eu vou meio que fazer o crochê prendendo essa linha junto, pra troca de cor ficar limpa, não ficar cheio de arremates. Então, eu vou passar aqui a agulha, segurar aqui a linha, ó. Vou passar a linha e fazer um pontinho baixo. Então, eu vou vir aqui, ó, puxar a linha, fazer um pontinho baixo. Puxar a linha, ó, e ela prende. Ela vai prendendo a linha cor-de-rosa.
e fazer um pontinho baixo. Eu fiz 3 pontos, esse daqui é o terceiro. Como eu quero que os próximos 2 pontos sejam cor de rosa, eu vou finalizar esse ponto com a linha cor de rosa, que é assim que se faz a troca de cor ficar certinha. Agora eu vou fazer, ó, 2 pontos e da mesma forma que eu tava prendendo a linha cor de rosa, eu vou prender também a linha branca. Então, fiz 1 e agora eu quero fazer 2, só que eu vou finalizar com a linha branca, porque eu quero que o próximo ponto seja branco. Aí eu vou fazer só um pontinho branco e vou finalizar com a linha cor de rosa, porque eu quero que os próximos 2 pontos sejam cor de rosa. Então, 2 pontos e eu vou finalizar com a linha branca, porque agora eu vou fazer 5 pontos baixos brancos. 1, 2, 3, 4 e 5. E aí eu já vou finalizar com a linha rosa, porque eu quero que os próximos 2 pontos sejam cor de rosa. 1, 2, eu vou finalizar com a linha branca, porque eu quero que o próximo ponto seja branco. Um pontinho branco eu vou finalizar com a linha cor de rosa, que eu quero que os próximos 2 pontos sejam cor de rosa. 1, 2, vou finalizar com o branco, porque eu quero que os próximos 5 pontos baixos sejam brancos. Então, 2, 3, 4 e 5, e assim por diante, até terminar aqui essa carreira, tá? E aí a troca de cor fica bem certinha. E aqui, ó, não fica linha nenhuma. A linha fica completamente já arrematada, né? Na verdade, ela já vai ficando presinha aqui. Depois não vai ter vários nozinhos pra ter que arrematar todos os fios. Ia dar muito trabalho se tivesse que fazer dessa forma. Então, esse daqui é um jeito de fazer trocas de cor de uma forma limpa. E aí, você vai seguir fazendo essa carreira dessa forma aqui que se faz as trocas de cor. Terminei aqui essa carreira, tá? É normal que às vezes o fio fica um pouquinho enrolado, é só dar uma desenroladinha nele depois. É normal que fique um pouquinho enroladinho, tá? É só dar uma desenrolada. E aí, só pra explicar que eu comecei, né, fazendo 3 pontinhos baixos brancos. Depois eu fiz 2 rosas, 1 branco, 2 rosas e 5 pontos baixos brancos por 1, 2, 3, 4, 5 vezes e terminei a carreira fazendo 2 rosas, 1 branco, 2 rosas, 2 brancos. E aí aqui, ó, se você for ver, tem 3, 4, 5 e fica a mesma coisa que aqui, porque isso daqui é um padrão, tá? Ele é um padrão. E na emenda, né, na troca de carreira, eu tive que fazer essa divisão. Isso é normal, tá? Mas se você seguir bonitinho a receita como tá escrito aí em cima, vai dar certo, tá? Só aqui dando uma revisada pra ninguém se perder, tá? Então começou com 3 pontinhos baixos brancos e terminou com 2. E aqui dentro ficou assim, sem fio nenhum aparecendo.
terminei aqui essa parte da blusinha e agora eu vou mostrar pra vocês como arrematar essa quantidade de fios aqui. Eu vou usar uma agulha assim dessas fininhas, vou vir aqui, ó, nesse fiozinho. Vou passar, ó, a agulha por dentro aqui dos pontos no avesso. É bem chatinho fazer isso daqui, mas é o melhor jeito de arrematar os fiozinhos que eu conheço, né? Passar aqui a agulha, ó, puxar. Pra quem tem o ponto apertado é mais difícil de fazer. Ó, e aí vai ficar presinho aqui. Eu venho e corto. Dou uma puxadinha assim, ó, e pronto. E eu vou arrematar todos os fiozinhos assim, passando eles aqui pra dentro dessa parte do avesso. Eu já terminei de arrematar todos os fios e agora eu vou ensinar pra vocês como fazer as alcinhas. E eu vou começar usando essas alcinhas aqui de baixo. Você pode começar por qualquer ponto ou por qualquer alcinha. E eu vou começar aqui, ó, por uma alcinha daqui de baixo. Vou passar a agulha. Vou vir com a linha. Vou passar aqui a linha. Vou fazer tipo um pontinho corrente aqui. Vou vir nessa mesma alcinha e vou fazer um pontinho baixo, que é o primeiro pontinho baixo dessa nova carreira. E vou seguir fazendo um pontinho baixo em cima de cada alcinha. Então, já fiz 3. E agora 4. Agora eu vou vir aqui, ó, e vou fazer pontos pegando esses pontinhos aqui de cima. Então, eu vou vir aqui, ó, e vou seguir fazendo pontinhos baixos. Pegando aqui esses pontinhos. E é isso, eu vou seguir aqui fazendo, ó, um pontinho baixo em cima de cada ponto. Cheguei aqui, vou virar de novo e vou seguir fazendo os pontinhos aqui, pegando as alcinhas. E cheguei aqui no começo, né, da carreira, que esse daqui foi o primeiro pontinho baixo feito. E aí, só lembrando que aqui eu tinha feito 10 pontinhos e aqui eu tinha pulado 12. Então, 10 mais 12, 22. Então, essa carreira deve ter 22
pontinhos baixos. E agora você vai seguir fazendo um pontinho baixo em cima de cada ponto aqui na segunda carreira, na terceira, até dar o tamanho da manguinha. Tá? Então, a seguir, eu vou deixar a receita e você deve seguir a partir aqui desse primeiro pontinho baixo feito, que é o início dessa carreira. Então, a partir dele você vai fazer a segunda carreira, depois a terceira e assim por diante até formar a manguinha. Aqui eu fiz mais 9 carreiras de 22 pontos baixos, ficando com um total de 10 carreiras. Aquela primeira mais 9 ficou 10 carreiras. E para finalizar aqui, ó, eu fiz uma carreira de pontos baixíssimos, como eu fiz aqui também, para dar esse arremate final, esse charminho. E aí eu fiz a mesma coisa na outra manguinha, né? Então, eu fiz aqui as duas mangas daquela forma. Comecei aqui pegando, né? Fazendo os 22 pontos baixos e depois, por mais 9 carreiras, eu fiz 22 pontinhos baixos em cada uma delas, sem aumento nem diminuição. E a blusinha ficou dessa forma aqui. E para terminar aqui a montagem desse sapinho, eu vou primeiro colocar a blusinha. Como a patinha do sapinho, a mãozinha dele é bem larga, é um pouquinho difícil, mas passa de boa. Depois de colocar a blusinha, eu vou finalmente prender a cabeça do sapinho aqui no corpinho. Eu vou usar aquelas linhas que eu tinha prendido aqui. Vou vir aqui, ó, pegar qualquer uma delas, usar uma agulha dessas daqui, grossinhas de tapeçaria. Vou passar, né, o fiozinho aqui. E eu vou, qualquer pontinho aqui de cima, ó, vou passar a agulha. Vou passar ela aqui pra baixo, pra trás, pra qualquer ponto. Não tem muito estresse. Vou pegar o outro fiozinho. Vou vir aqui, ó, de qualquer outro pontinho. Vou passar para um pontinho do lado daquele que eu tinha passado. E vou puxar. Tem outro jeito também, tá, de prender. Tem gente que passa o fio aqui e amarra no topo da cabeça. Eu passei o fio aqui e vou amarrar aqui embaixo. Tanto faz, tá? Os dois jeitos dão certo. E eu vou puxar, ó. Vou encaixar a cabeça. Vou puxar o fio. Não precisa puxar muito. Só um puxãozinho. E aqui é claro que se a pessoa arrancar a cabeça com força, vai estourar o fio. Mas a ideia não é essa, né? A ideia é que, tipo, ó, não vai cair a cabeça. Só de já ter esse fiozinho aqui, já não vai deixar a cabeça se desprender do corpinho. E aí ela vira. Tá, mas se a pessoa vier com muita violência, vai estourar. Mas a ideia realmente não é a pessoa ser violenta, né? Com o amigurumi. E aqui, ó, eu vou dar uns 2 nozinhos. Dois nozinhos e vou passar esses fiozinhos aqui pra dentro. Vou passar aqui pra dentro.
e vou cortar essas linhas. E tá finalizado o sapinho, ó, a cabecinha tá bem firme aqui, ela não cai. Mesmo tendo só um fiozinho preso, porque o próprio pescocinho já segura a cabeça no lugar, né? E fica legal porque mexe. Eu gostei bastante de fazer o amigurumi assim. E eu acho que o arremate aqui fica bom, ó. Se você olhar, fica bem bonitinho o arremate aqui. E o sapinho tá finalizado.